Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Começamos então a nossa fase online das aulas de comportamento organizacional. Esse vídeo já é tipo o sétimo, oitavo, não sei, de hoje. Eu tô tendo alguns probleminhas técnicos aqui para fazer esses vídeos, então, assim, vamos ter um pouco de paciência, porque nós vamos juntos descobrir algumas coisas, o que vai funcionar melhor para todo mundo junto, tá? Mas assim, em linhas gerais, o que acontece é que hoje, quarta-feira, seria o último dia que a gente teria aula presencial e a partir de amanhã, quinta-feira, as aulas migram todas para o online, porque nós estamos fazendo a nossa parte de não aglomerar gente para evitar a pandemia chegando muito forte aqui em Curitiba, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Você fica aí na sua casa, tranquilinho. Eu vou tentando ficar aqui na minha casa, vou pouco para a PUC, né? A gente tem ainda algumas coisas para fazer lá, mas a gente vai se organizando para conversar aqui. O que foi definido, e vocês já devem ter conversado com outros professores, é que a gente vai entrar online, vai ter alguma disponibilidade nossa, né, dos professores, nos horários que a gente teria aula presencialmente. Então, estou fazendo isso, né, nesse horário, inclusive, não estou online com vocês agora, porque eu ainda estou tentando entender quais as ferramentas que vão funcionar melhor. Então, esse vídeo especificamente eu estou gravando pelo Zoom e eu tentei pelo Collaborate mais cedo, mas o Collaborate não gravou o material. E aí, assim, a pessoa que não assistiu online perdeu. Então, assim, eu já estou meio que atacando direto na gravação aqui para evitar que isso aconteça de novo, tá? Então seja bem-vindo, vamos lá, vamos falando sobre comportamento organizacional. Eu vou partilhar a minha tela aqui porque eu quero mostrar algumas coisas para você. Mas o que eu quero já começar é para a gente lembrar. Quando a gente estava falando de comportamento organizacional, lembra que eu falei para vocês algumas vezes sobre isso. Quando a gente está analisando comportamento organizacional, a gente está analisando pelo menos três níveis que são bem importantes para a gente, que são o indivíduo, o grupo e um agrupamento desses grupos que seria a organização, né? E hoje a gente vai emprestar um pouco das teorias da psicologia para entender aquele nível um pouquinho menor, que seria o indivíduo. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre personalidade. Eu quero partilhar a tela aí com você, vamos ver como é que vai funcionar isto para vocês. Vamos lá, compartilhar a minha tela. Eu quero mostrar esse PowerPoint aqui para vocês. Então, vamos lá. Muito bem, então o que acontece? A gente vai falar um pouquinho sobre personalidade. Esse é um livro que a gente já tem usado, talvez vocês não tenham notado, mas esse Stephen Robbins aí é um dos caras mais interessantes aqui sobre comportamento organizacional que a gente tem. Ele tem um capítulo que está organizado aí para falar um pouquinho sobre personalidade. E aí, quando a gente fala sobre personalidade, assim, a psicologia está estudando isso há muito tempo. Existem muitas críticas a muitas coisas, mas existem muitas coisas também que são vistas como ok, isso é bacaninha. Uma das coisas, assim, tem dois grandes estudos de personalidade que são mais aceitos, digamos assim, que seria esse que eu quero mostrar para vocês, que são os tipos de personalidade. Eita, Lare! Os tipos de personalidade desse Myers-Briggs aqui, ó. Tá aqui. Será que apresenta isso aqui, gente, enquanto a gente tá aqui? Olha que emoção. Isso aí, ó. E ele é conhecido também como MBTI. E basicamente são quatro blocos assim de coisas não é uma boa palavra, né? Mas assim, de quatro blocos de características pessoais da personalidade, e aí num agrupamento você tem aí 16 tipos de personalidade, então que as pessoas tenderiam para determinados tipos, cada uma delas. E tem também o Big Five, que também é visto assim como uma teoria um pouco mais aceita entre as teorias da psicologia, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa, especificamente aqui, dos tipos de personalidade de Myers-Briggs, e o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. E aí, assim, eu vou postar para vocês
um site em que vocês podem fazer a própria percepção, né? A própria é um teste, né? Mas entendam sempre que quando eu falo em teste, eu não estou falando de que você vai ser testado, vai ser certo, vai ser errado. Eu estou falando que é um teste no sentido de que assim, fazer uma averiguação, uma verificação para tentar entender um pouco melhor essa lógica de personalidade, tá? Então ele organiza assim, ó, em 4 grandes blocos, digamos assim, e aí é uma questão assim de energia que ele quer dizer assim, como que você se preenche, da onde que, como que vem essa energia para você, essa energia de vida vital, né? E aí você tem os extrovertidos num lado e tem os introvertidos no outro lado. Aí você tem a questão da informação, como as pessoas preferem ou se sentem melhor em termos de informação. Tem umas que são mais sensoriais e outras pessoas que são um pouco mais sensitivas. Então, também a gente tem um contínuo aí de um lado para outro. Aí, em termos de decisão, tem as mais racionais e do outro lado as mais emocionais. E estilo de vida tem os mais julgadores e os mais perceptivos. Agora, o que é interessante nesse modelo dele é que você pode ter uma. Você lembra de análise combinatória? Que você deve ter estudado isso daí para fazer vestibular. Que você combina os fatores. Então, no caso aqui, eu tenho 4, né? 4 de cada lado, mas assim, você tem um de cada lado, né? Você vai. Ou extrovertido ou introvertido, ou sensorial ou intuitivo, mas basicamente você fazendo a combinação aqui, você tem 16 possibilidades de agrupamento, tá? Então, eu não quero muito explicar cada um deles ainda, porque eu quero te dar a oportunidade de fazer o teste de novo. Não é um teste que diz se está certo ou está errado, mas eu quero te dar a oportunidade de fazer isso sem tanta influência, porque a gente tende a querer ter um certo, né? Dizer assim, ah, não, mas eu quero que dê extrovertido, ah, mas eu quero que dê perceptivo, não sei. Então, eu não quero te dar muito detalhe sobre isso agora, porque eu quero que você entre lá no site e aí com uma base de dados de todos os alunos da sala, né? Que vocês fazem aí o teste, a gente vai analisar um pouco melhor o que isso quer dizer, tá bom? Então, como é que vocês vão fazer isso? Tem um site, peraí. Deixa eu ver se eu posso compartilhar assim, gente. Não sei, vamos ver. Vamos descobrir juntos. Acho que sim. Deixa eu me pôr para cá. Tem um site que é o que eu vou passar um link para vocês aí, que é o inspira.org. Inspira, com 2 Is. Inspira, não pira. Tá aqui. Inspira.org. Aí tem ali que descubra quem é você e você vai ali, clique aqui para começar. E aí ele vai, assim, eu quero que você pensa no seguinte, tá? A hora que você for responder, toma o seu tempo, usa o tempo que for necessário para você, não tem tempo, tipo, tem que ser rápido, não precisa ser rápido. E aí você vai tendo as perguntas ali e você vai respondendo o que faz mais sentido para você. Então lembra que não é um teste de certo ou errado, é o que faz mais sentido para você, tá? Então você lê a pergunta com calma ali e vai respondendo o que faz mais sentido para você. Aí eu vou abrir aqui no Blackboard também um espaço para vocês postarem os resultados de vocês, até para a gente ter uma noção aí, um panorama da sala, e aí para a gente também falar um pouquinho mais sobre o que são essas questões aí de personalidade, tá? Então, essa parte aí desse teste especificamente, é isso que eu primeiro quero que vocês façam o teste para a gente falar um pouquinho mais sobre eles depois, tá bom? Eu vou parar esse aqui e aí na sequência eu falo mais nas coisitas.